Se alguém tivesse me explicado isso há 20 anos, hoje eu já estaria rico. Mesmo sendo pobre, juntando pouquinho em pouquinho, né? Então, se você fizer isso por 10 anos, você vai ter 170 mil, que daqui a 10 ou 20 anos, você se orgulhe das escolhas que você fez hoje. Se você não começar a fazer o teu dinheiro trabalhar por você, você vai ter que trabalhar pelo dinheiro até morrer. A pessoa vai entendendo o que é fazer o dinheiro trabalhar pra gente. É quando eu começo a investir, e vai ter uma hora que aquele tanto de dinheiro que eu tenho vai começar a fazer pingar dinheiro pra mim todo mês. Hoje, de cada 3 aposentados, 2 ganham um salário mínimo. É isso que você quer pro teu futuro? 5 mil reais pode mudar a vida de uma pessoa? Eu gosto de baixar a régua. Sim. Vamos entrar na realidade do pobre aqui, que né? a pessoa só pensa que 1 milhão que vai resolver a vida dela, né? Aí quando falou 5 mil, eu pensei 5 mil. Porque quando você junta 5 mil, vão acontecer algumas coisas. Primeiro, você vai descobrir o prazer que é ter dinheiro. E não pensando em ganância, essa avareza. É prazeroso ter dinheiro porque você vive mais em paz. Tipo, o sábio tem sempre comida e dinheiro reservado em sua casa. Mas o tolo gasta tudo que ganha, assim, tudo que recebe assim que ganha. É prazeroso ter dinheiro porque ele nos gera paz emocional, gera tranquilidade, equilíbrio emocional. Tipo, cara, se der ruim, eu tenho meu pé de meia. E isso é prazeroso. Então, primeiro, você vai descobrir como é bom ter dinheiro. Segunda coisa, quando você junta 5 mil, exigiu esforço pra você juntar isso. E tudo que exige esforço, a gente valoriza mais. Então, quando você fica ali por, sei lá quanto tempo que ela demorou, 6 meses, 1 ano pra juntar, ela vai pensar 2 vezes antes de gastar. Antes de torrar ele. Pô, demorei 1 ano pra juntar isso aqui, eu vou comprar um celular de 5 mil e vou tirar tudo agora, né? Então ela já começa a repensar as prioridades dela. Porque ela não quer perder esse prazer que é ter dinheiro, né? Terceira coisa, hoje, se você tiver 5 mil reais numa caixinha, num cofrinho desses bancos digitais, ou até de bancão, cofrinho do Itaú, por exemplo, vai pingar mais ou menos 50 reais por mês de renda passiva. A pessoa já começa a perceber, caramba, é isso que os ricos falam então, quando eles dizem que a gente tá fazendo dinheiro trabalhar pra mim. Se eu tenho 5 mil e tá me pingando 50 reais, se eu juntar 10, vai pingar 100. Se eu juntar 50 mil, vai me pingar 500. Se um dia eu conseguir ter 100 mil, vai pingar R$1.000 todo mês sem eu ter que fazer nada. Então você vê que isso é algo que é uma questão de mentalidade. A pessoa vai entendendo o que é fazer o dinheiro trabalhar pra gente. O Warren Buffett, que é considerado o maior investidor, né, do mundo, o cara tem R$1 trilhão de dinheiro investido, né, o equivalente em reais. Ele tem uma frase que é assim: se você não começar a fazer o teu dinheiro trabalhar por você, você vai ter que trabalhar pelo dinheiro até morrer. Então, o que é fazer o dinheiro trabalhar por mim? É quando eu começo a investir, e vai ter uma hora que aquele tanto de dinheiro que eu tenho vai começar a fazer pingar dinheiro pra mim todo mês. Então, vamos usar um exemplo um pouco mais alto, que não é nível milionário, mas também não é tão básico. 500 mil. Se você hoje conseguir juntar 500 mil reais e investir num investimento tranquilo, básico desses aí, que eu tô falando, 5 mil reais por mês vai pingar na tua conta. Isso já é um passo pra você alcançar a famosa independência financeira, que é quando você tem tanto dinheiro e tanto patrimônio que você não precisa mais trabalhar e consegue viver só com o dinheiro do seu patrimônio. Então um cara que, o cara tem 1 milhão, ele vai ganhar 10 mil por mês. Um cara que tem 100 mil vai ganhar 1.000. É só você dividir por 100. É o tanto que vai te render mais ou menos hoje. E isso é coisa que a gente, infelizmente, não aprendeu na escola. E é possível. E é de pouco em pouco mesmo, né? Você vai botando ali 50 reais, depois 100, depois você começa a se empolgar e começa a ter esse prazer de ganhar dinheiro, começa a ver que do 0 até os 5 mil demora mais do que dos 5 aos 10, porque quanto mais dinheiro você tem, mais rápido ele se multiplica por causa dos juros compostos, né? Então você começa e vê e pensa, caramba, mano, se alguém tivesse me explicado isso há 20 anos, hoje eu já estaria rico, mesmo sendo pobre, juntando pouquinho em pouquinho, né? Então, se você investir, vamos pegar um valor aí que para qualquer pessoa que faça uma renda extra é possível. Se você investir 500 reais por mês e a cada ano você aumentar 10% desse valor. Então a gente tá em 2026. 500 em janeiro, 500 em fevereiro, 500 em dezembro. Mudou o ano, vai aumentar para 550. 550. Tá. Se você fizer isso por 10 anos, daqui a 10 anos, você vai ter colocado 100 mil, só que o teu saldo vai ser de 170. Aí você pensa, caramba, de onde que surgiu esses 70 mil aqui? Se eu fiz os cálculos aqui na calculadora, eu botei 100 mil, juros compostos. O investimento
investimento é um negócio que faz o seu dinheiro se multiplicar. Então, se você fizer isso daqui a 10 anos, você vai ter 170 mil, e esses 170 mil vão te gerar mais ou menos um salário mínimo de hoje, né? Pensando, né? 1.600, 1.700 reais por mês pingando na tua conta para complementar a tua renda. Se você continuar por mais 10 anos, fizer por 20, mesmo raciocínio, começa com 500 e aumenta um pouquinho a cada ano. Daqui a 20 anos, você vai ter colocado 360 mil e o teu saldo vai ser de 970 mil. É, quase 1 milhão. Você ganhou 600 mil por causa dos juros compostos e esses quase 1 milhão vão te gerar 10 mil reais por mês. E se você fizer por mais 10 anos, ou seja, se você fizer isso por 30 anos, lá na frente você vai ter colocado 1 milhão, teu saldo vai ser de 4 milhões e vai pingar 40 mil por mês na tua conta. E você vê, isso é algo que um pobre que faz renda essa consegue. Ah, Duda, mas lá na frente 4 milhões não vai ser o mesmo que hoje. Ah, tudo bem, você prefere ter 4 milhões e 40 mil pingando todo mês ou não ter nada daqui a 30 anos, né? Que daqui a 10 ou 20 anos, você se orgulhe das escolhas que você fez hoje. Você tem a opção de daqui a 10 ou 20 anos ter 2 mil, 4 mil, 6 mil pingando na tua conta sem você ter que fazer nada. Ou você tem a opção de daqui a 10 ou 20 anos não ter nada, como hoje, porque você não escolhe investir, você escolhe gastar com bem de consumo o tempo todo, né? Quais os hábitos financeiros realmente mudam a vida de alguém? Cara, dicas que tem a ver com comportamento. Primeira coisa que eu vou falar, a coisa mais importante para você que quer mudar de vida é você começar a estudar sobre educação financeira. Por quê? Porque quando você estuda sobre educação financeira, você começa a mudar os seus comportamentos. O comportamento, você precisa, primeiro, andar com pessoas que tenham comportamentos bons, e aí é importante você andar e seguir gente inteligente. Sim. E o que eu vejo muito, pessoas que gastam dinheiro com ostentação. Sim. Tipo, é o pobre que ele, tudo bem eu ser pobre, mas pelo menos eu tenho que parecer rico. Vai ser pobre até morrer. Então, esse tipo de mentalidade, a pessoa não ter reserva de emergência, é um passo para ela entrar na desgraça financeira, porque quando você não tem reserva de emergência, que é um dinheiro para emergência, quando vier a emergência, você vai se endividar. E se você já tá endividado, você vai se endividar mais ainda e vai entrar num ciclo terrível. Então, tem alguns livros que eu gosto muito, A Psicologia Financeira, depois ele tem um outro chamado O Mesmo de Sempre, e o último que ele lançou esse ano chama A Arte de Gastar Dinheiro. É muito bom, meu. E ele fala muito sobre comportamento, como a gente gasta dinheiro. E ele faz uma análise pensando também nos caras bilionários que tem nos Estados Unidos e tal, né? E um erro que é sempre comum é esse de você gastar dinheiro para impressionar os outros. A verdadeira fortuna é aquilo que ninguém tá vendo, né? E aqui no Brasil é o contrário. A verdadeira fortuna é aquilo que estão vendo. Olha minha roupa, olha meu carro, né? Por que o pobre gosta tanto de gastar com carro e não se importa com a casa? Porque o carro dele todo mundo vê. A casa ninguém vê, porque ele nunca chama ninguém pra ir na casa. Então, eu moro num barraco velho, só bagaço. Mas tudo bem, ninguém vai lá, eu não vou chamar. Mas o meu carro, eu vou baixar o vidro e desfilar na rua com o carro. As pessoas querem ser vistas com coisas caras. Isso é um problema grave que aprisiona muita gente à pobreza. O gastar, o comprar por impulsividade, o comprar coisas que você não precisa o tempo todo. Tem um livro que eu gosto muito chamado O Almanaque de Naval Ravikant. Ele fala uma frase assim: viver tentando atender às expectativas da sociedade é a verdadeira inimiga da paz de espírito. Se você fica sempre se preocupando em atender às expectativas da sociedade sobre como você tem que gastar o seu dinheiro, você nunca vai ter paz dentro do seu coração. A gente precisa ler livros, a gente precisa ver podcasts sobre especialistas em finanças comportamentais, pra gente aprender a não errar, porque assim, o brasileiro ganha pouco? Ganha. Só que eu conheço muita gente que ganha 4 mil que não tem dívida, e gente que ganha 8 que tem. Então você vê que nem tudo o problema é o salário. É muitas vezes o comportamento errado, né? O pessoal vai falar que nem sempre o problema é o quanto você ganha, o problema é o quanto você gasta, né? Claro que quem ganha pouco, o problema é o que ganha pouco mesmo, aí tem que fazer uma renda extra. Sim. A primeira coisa pra gente se organizar é a gente entender quanto a gente ganha e quanto a gente gasta para ver se a gente tá nesses 70% que gastam mais do que ganham. Você tá gastando mais do que tá entrando. Aí a pessoa vai falar: Duda, mas o que eu faço? Aqui tá dando mais do que aqui. Agora o que eu posso fazer é ou ganhar mais ou gastar menos. Então como é que eu resolvo isso? Você vai começar a cortar gasto. Opa, por que eu tenho Netflix, Amazon, HBO, Disney, Star Plus e... Caramba, não tem nem tempo.
né? Pra ver nada. Mas eu acho legal você preencher essa planilha. Daqui a 6 meses você volta nela pra ver o que mudou, o que não mudou, se a sua renda aumentou, se o seu gasto aumentou. Então, esse é o primeiro passo. Você vai fazer essa planilha pra entender o teu cenário, pra você entender, caramba, agora eu entendi por que no sexto dia útil eu não tenho mais nada. Então, acho que a organização financeira, ela começa assim, você vendo tudo que tá entrando, tudo que tá saindo. Duda, beleza, eu fiz aqui a minha planilha e eu tô vendo que eu tô gastando mais do que eu tô ganhando. Aí você vai ter 2 opções, ou você começa a cortar coisas desnecessárias, e isso é importante, porque tem gente que quer mudar de vida, mas não quer abrir mão de nada. Cara, qual que você acha que é o limite? Qual que é o máximo que eu posso investir no Tesouro Direto? Eu acho que é 1 milhão, mas eu vou confirmar. Aí quando cheguei em casa, eu fui lá, coloquei no Google, eu descobri, né, que o Tesouro Direto, que é o investimento mais seguro do Brasil, ele não tem limite de valor. Você pode ter 100 milhões, 200, meio bilhão você pode ter lá. Só que o valor por mês, no máximo, são 2 milhões. Aí eu falei, galera, ó, esses dias fizeram uma pergunta lá que eu não sabia essa resposta, ser bem sincero, então fui pesquisar e agora eu tô falando aqui, ó, o limite é 2 milhões por mês. Agora, o teu saldo total você pode ter quanto quiser, que não tem limite. Então, é bom você se abrir para perguntas que você não sabe, porque é isso que faz a gente evoluir. E aí, uma outra dica legal do Warren Buffett, né, que tem 90 e poucos anos, eu tenho um desafio. Todo dia eu tenho que aprender algo novo. E eu acho legal isso, porque perguntar para você que tá aí na tua casa. Vamos lá. De 2025 para 2026, quanto você evoluiu em conhecimento? Quantos livros você leu? Quantos cursos você fez? Eu não tô perguntando quantos doramas você assistiu e nem quantos jogos do Corinthians. Não que seja errado, mas beleza. Agora, de evoluir em conhecimento. Quanto que você evoluiu do último ano pra cá? Muita gente vai falar, do nada. Eu não li nenhum livro, não assisti nenhum podcast relevante, não fiz nenhum curso. E ó que tá cheio de curso de graça hoje em dia na internet, pra quem é mais pobre. Então eu gosto de ter esse desafio. Esses dias mesmo eu li um livro que me perguntaram sobre uma modalidade de investimento que, cara, eu não manjo nada. Sendo bem sério, por quê? Porque eu não invisto e não é pra pobre. Então não era minha prioridade. Mas o cara me perguntou, eu falei, cara, eu vou começar a estudar sobre isso, né? Aí eu li o livro lá pra aprender. Então, ajuda muito. O meu canal é o maior canal de educação financeira pra pobre. E o meu objetivo é tirar as pessoas da pobreza. Ou seja, eu quero que as pessoas enriqueçam. Por que você tem que querer enriquecer? Eu acho que você tem que querer enriquecer por 3 motivos. Primeiro, qualidade de vida pra você e pra tua família. Então, você merece viajar, ir pra Maceió, pra comer num restaurante legal. Qualidade de vida. Segunda coisa, independência financeira. Você tem que querer enriquecer para que você não dependa do dinheiro dos outros. Você não depende. Hoje, de cada 3 aposentados, 2 ganham 1 salário mínimo. É isso que você quer para o teu futuro? Então, independência financeira. E o terceiro que eu quero focar é generosidade. Primeira frase. Generosidade não é coisa de rico. Generosidade é coisa de gente. Você e eu temos que ser generosos, independente do quanto a gente tem. Agora, se você começar a enriquecer, qual que é o desafio que eu quero te dar? Tenta equilibrar entre você ter cada vez mais qualidade de vida, mas cada vez você transbordar mais e ajudar pessoas.